Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o evangelista Jabes e essa é a nossa aula de teologia. Nós vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós vamos a ti em oração, te pedindo, Senhor, que o Senhor dê entendimento e iluminação em nossas mentes, para que possamos compreender as verdades, Senhor, inseridas na tua palavra. Ó Deus, nos dê graça, nos dê entendimento, para que possamos, Senhor, ler, compreender e também, Senhor, praticar a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos e amados irmãos, hoje nós iremos estudar a carta que o apóstolo João escreve para os cristãos, principalmente os cristãos de toda a Ásia, daquela região da Ásia, e era uma carta circular, e ele vai escrever a sua primeira carta falando do amor verdadeiro. Amém? O 1 João tem 5 capítulos e foi escrita pelo próprio apóstolo João, ok? Ele já estava velho, o ano era cerca de 85 a 95, aí na tua apostila vai dizer até que era o ano de 90 até 100, então era de 90, 95 a 100, ele já estava bem velho. Nesses dias a igreja era muito perseguida pelo Império Romano, os cristãos eram perseguidos e João é o mesmo que escreve o Evangelho, escreve as 3 epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João, e também escreve Apocalipse. Esse João, ele vai escrever esta carta e vai destinar a uma comunidade cristã, possivelmente que estava na região da Ásia Menor, e o tema deste livro fala acerca da verdade e justiça. Amém? Verdade e justiça. Se nós fôssemos dar um símbolo para esta emissa, para esta carta, nós daremos um símbolo de mãos cruzadas. Amém? E os principais personagens dessa carta é o apóstolo João e os crentes a quem ele escreveu. Os principais lugares aqui é Éfeso, onde João possivelmente estava, e as cidades das regiões da Ásia Menor. Amém? O conteúdo deste livro é um tratado que oferece segurança a alguns cristãos específicos, encorajando a sua lealdade e fé à prática cristã, e em resposta aos falsos profetas que deixaram a comunidade. Amém? Há um problema vigente aqui nesta carta, era o problema dos falsos mestres, e eles introduziram o ensinamento do gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina, gnosis, é uma palavra que significa conhecimento, é uma doutrina que negava, que dizia que a matéria era má, que o corpo era mau e o espírito era bom. Logo, eles entendiam que Jesus era impossível, Jesus sendo santo, vir em carne. Logo, eles negavam a humanidade de Jesus. Mas nós cremos, nós afirmamos e nós temos base bíblica para isso, para dizer que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha sua matéria divina e ele tinha sua matéria humana, ou seja, isso dentro da teologia é chamado de união hipostática. Ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? O propósito dessa carta é estabelecer os limites sobre o conteúdo da fé e dar segurança aos crentes de sua salvação. Então fala muito acerca disso, da segurança da salvação. Amém? E também tem a razão pelo qual é escrita essa carta. Eu disse para vocês acerca do gnosticismo, nessa falsa doutrina que estava enveredada na igreja. Eles afirmavam que toda matéria era do maligno, era má, que nem eu disse para vocês. Logo, até mesmo o corpo humano era mau. Por isso puseram um limite severo entre o espírito e a matéria entre a alma e o corpo. Né? A carta visou demonstrar a doutrina da pessoa e da obra de Cristo e o conceito acerca da vida cristã. Os elementos gnósticos na igreja ofereciam 3 perigos. Quais são os 3 perigos? Em primeiro lugar, o perigo para a fé cristã, porque eles queriam desmistificar, na verdade eles queriam desfazer a verdade de que Cristo veio em carne. Então era um perigo para a fé cristã. Em segundo lugar, era um perigo para a vida cristã, até porque muitos viviam até mesmo em libertinagem, porque se dizem que o corpo é má, logo
eu vou degradar o meu corpo, eu vou viver uma vida dissoluta, eu vou destruir o meu corpo. Não importa, o importante é que o espírito é bom. E parece que isso não está muito longe de nós, não, irmãos. Por quê? Alguns dizem assim, não, a carne é fraca. Outros dizem, não, Deus só quer o coração, Deus só quer o íntimo, Deus só quer o coração, ou seja, no sentido não físico, mas é o interior. Ele importa com o interior, não importa com o exterior. Então essas conversas já existiam lá no passado. Então isso é um perigo. Amém? Deus nos quer o espírito, alma e corpo santificados, conforme 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? Em terceiro lugar, o perigo para a comunhão cristã. O perigo para a comunhão cristã. O motivo está bem estabelecido aqui também, são três. Primeiro é ensinar a quem é Cristo, dar ênfase acerca da cristologia, da doutrina de Cristo. Amém? Que ele veio em carne e isso destruía a doutrina do gnosticismo. Em segundo lugar, é ensinar acerca da vida cristã, ensinar acerca da vida cristã e o que ela contém, ok? João defende o pensamento de que o crente não pode viver de qualquer maneira. Aquele que peca é do diabo, mas aquele que permanece no Senhor não peca, não no sentido geral, no sentido que nunca vai pecar, ou seja, uma doutrina da impecabilidade. Isso não é verídico, mas era um sentido de que o crente não vive, de quem nasceu de novo, não vive pecando, ele não vive iniquidade, amém? Quero aplicar a fé pelas obras do amor. Se eu amo a Deus e sou salvo, então eu pratico as obras, eu tenho obras, eu tenho vivência, as minhas atitudes demonstram que eu sou realmente cristão, amém? Em terceiro lugar, ensinar acerca do que a comunhão cristã requer. Ensinar acerca do que a comunhão requer. E o que a comunhão requer? Esse amor que vem de Deus, que nos tem amado, é um sinal de que fomos nascidos de Deus. Isso demonstra em obras e em atos. Ou seja, se realmente eu fui salvo, isso vai ser demonstrado na minha vida, em obras e em atos. A divisão do conteúdo está bem explícita aqui, dividida em pelo menos 3 partes. Deus é luz, Deus é vida e Deus é amor. Amém? Deus é luz, então nós devemos andar na luz. Deus é vida e somos filhos de Deus e somos filhos de Deus vivo. E em terceiro lugar, Deus é amor, nós devemos viver em amor. E também, em quarto lugar, que é o termo da carta, fala acerca da certeza da salvação. A certeza da salvação. Então, em primeiro lugar, Deus é a luz. Andemos na luz. Será que nós estamos andando na luz? Em segundo lugar, Deus é amor. Está inserido no capítulo de número 2 e 3. Será que nós somos realmente filhos de Deus e vivemos como tais? Também no capítulo de número 3, no capítulo de número 4, vai falar acerca de Deus é amor. Será que nós vivemos no amor? Amamos a Deus acima de todas as coisas? Amamos o nosso próximo como nós mesmos? Em quarto lugar, no capítulo 5, a certeza da nossa vida eterna. Aí tem o teste para saber se nós somos salvos ou não. Qual é o teste? Está inserido aí. Será que nós somos salvos? Será que realmente somos filhos de Deus? Será que realmente somos salvos e vamos para o céu? A primeira carta é escrita para aqueles que precisam crer, ou seja, para que creiais. Ele escreve, na verdade, o evangelho, para que creiais. Já a primeira carta é para os salvos, para os que já creem. Amém? Deus abençoe você de maneira extraordinária, de maneira poderosa, e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.